Mas essa extrema-direita é cara de pau mesmo, viu? Paulo Bilinski deu uma entrevista ontem no Flow News, conversou sobre a lei antifacção. Ele, na verdade, estava defendendo o Derrite. O que acontece? Nessa disputa eleitoral, né, que já está sendo feita, todo mundo já está se articulando, o Hugo Mota pegou o Derrite para poder ser o relator dessas mudanças da PL da antifacções. E aí, eles nem escondem mais, né? Assim como a oposição estava tentando emplacar o Eduardo Bolsonaro para ser o líder da minoria, para poder salvar ele, né, do mandato dele EAD, também acontece essa movimentação muito na cara de pau. E esse relatório, em 2 horas, fez aparecer, que foi entregue em 2 horas, né, fez com que as pessoas ficassem com muitas dúvidas. E ele recuou. Então fica comigo se você quer ver o que aconteceu depois da vinheta. E hoje eu vou falar sobre a conversa de ontem que teve no Flow News. Eles conversaram tanto com o Paulo Bilinski quanto com o Marcelo Freixo. Então, nesse vídeo aqui, eu vou trazer alguns pontos que eu achei interessante na discussão que teve entre o Paulo Bilinski e o Carlos Tramontina. Na verdade, o Paulo foi defender aquelas mudanças que o Derrite fez no texto. Ele foi designado aí pelo Tarcísio e o Mota colocou ele lá para poder fazer essa mudança que é, é uma coisa tão absurda. E a ideia que o Paulo Bilinski estava defendendo é que a descentralização seria uma coisa muito melhor para poder lidar com esses casos, e isso seria até inconstitucional, né? Levando em consideração que se os casos de terrorismo afetam o Estado federativo como um todo, não dá para você querer usar essa palavra e ao mesmo tempo tirar o poder da Polícia Federal. Por que que há ali no substitutivo do Derrite de certa forma, impedimento para que a Polícia Federal haja de forma livre? Segundo o documento lá, pelo que a gente estava vendo, a Polícia Federal atuaria caso provocada pelo governo do Estado. Eu sei que já mudou, mas eu queria entender por quê. Porque me parece que seria mais interessante que a gente tivesse toda vez a Polícia Federal. O que você acha, Paulo? Dentro desse cenário, quantos policiais federais você acha que existem no Brasil? Que fazem controle de fronteira, toda a imigração, controle de armas e ainda tem a atribuição de apurar os crimes praticados contra a União. Sei lá, tu sabe, Tramonta, Não consegue tem, chutar? não Sei tem lá, ideia. 50 mil? Chuta, então, ó, você chutou 50, Tramontina, quanto você chuta? 10 mil no máximo. Exatamente. 10 mil policiais federais. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que falar. Então, por que a Polícia Federal tem 10 mil policiais federais? Por quê? Competência constitucional da Polícia Federal, ou seja, o que a Polícia Federal pode investigar é somente os crimes praticados contra a União, os bens, os funcionários públicos, as empresas da União. Ou seja, eu, como delegado de polícia do Departamento de Homicídios, em 5 anos, eu investigo mais crimes de homicídio do que a Polícia Federal inteira investiga em 10 anos. Por quê? Porque a Polícia Federal só vai investigar um crime de homicídio quando ele for praticado contra um funcionário público federal. Entende? Como o negócio fica muito contido, a Polícia Federal tem uma atribuição, uma competência muito pequenininha. Então, quando o pessoal leu o texto do Derrite, ele falou assim: nossa, mas agora a Polícia Federal não vai poder investigar o crime organizado? Não é esse o ponto. É que não é a atribuição da Polícia Federal, é a atribuição da Polícia Estadual. Por quê? Porque a Polícia Federal só vai investigar quando houver interesse da União. Isso é uma regra constitucional, está no 144 da Constituição Federal. Então, houve a criação de uma narrativa contra o texto do Derrite baseado em interpretações incorretas da lei. O pessoal leu lá, e eu estou olhando o texto aqui agora, na frente do computador. Ele diz o seguinte, artigo 11, inciso 1. Ressalvado o artigo 2A dessa lei, caberá à Polícia Federal a investigação criminal em sede de inquérito policial e à Justiça Federal, no seu processamento e julgamento, nos termos da Constituição Federal. Ou seja, a Polícia Federal vai atuar quando for atribuição da Polícia Federal e a Polícia Estadual, Polícia Civil, vai atuar quando for atribuição da Polícia Civil. Mas a atribuição da Polícia Civil é muito maior, porque tecnicamente o que a gente chama é atribuição residual. Quando você fala residual, você pensa, nossa, é pequenininho. Não, é o contrário. A Constituição diz o que a Polícia Federal investiga, que são só os crimes contra a União, e aí todo o resto é da Polícia Estadual. Por isso que a gente tem tanta atribuição como policial civil dentro do estado de São Paulo, dentro dos estados, né, do Rio de Janeiro e etc. Porque a gente investiga todo o resto que a Polícia Federal não investiga. Paulo, eu vou chamá-lo de Paulo, eu vou usar Fica à vontade. da antiguidade, Tramontina. eu tenho certeza que eu sou mais velho. Você tem barba, eu não tenho, mas eu sou mais velho.
Eu tenho 38 anos, Tramontina, eu não sou É um tão garoto, jovem assim. garoto, cara, tá vendo? Já o cara tá fazendo uma provocação, eu tenho 69, tá vendo? Então eu sou bem mais velho, tô quase no dobro. Verdade. Seguinte, mas porque se esse é o problema que causa tanta... Você mesmo está fazendo uma crítica, hoje o ministro Lewandowski voltou a dizer que o texto da forma como apresentado pelo DECIT é inconstitucional, o delegado da Polícia Federal deu entrevista no G1, você deve ter visto, certamente, e voltou a tratar desse assunto. Se este é um assunto polêmico, e se a Polícia Federal já está naturalmente restrita à sua área de investigação, por que criar um problema tirando uma área de investigação? Isso não poderia ser um elemento adicional para juntar forças? Veja, não foi retirado. O texto só fala aquilo que já é. Mas aqui, o público, no imaginário, na imaginação das pessoas no Brasil, o pessoal imagina que a Polícia Federal investiga tudo, faz tudo, é tudo atribuição dela, o que não é. Na realidade, a atribuição da Polícia Federal é muito pequenininha comparado com o universo de infrações penais que existe. Então, você falar que a atuação da Polícia Federal é pequeniníssima diante das infrações é uma forma de usar uma verdade em números para poder diminuir a verdadeira função da Polícia Federal. Mas quais são as atribuições da Polícia Federal? Vamos lá. Entre elas, crimes contra a ordem política e social, como terrorismo e corrupção envolvendo a União, infrações contra bens, serviços e interesses da União, como lavagem de dinheiro e esquemas federais, contrabandos na fronteira, tráfico internacional de drogas, armas e pessoas, crimes cibernéticos transnacionais e proteção a dados federais, atividades de polícia judiciária, investigações sob ordem judicial, controle de fronteiras, imigração e segurança de eventos internacionais. Então, sim, se de um lado existem dados, né, do Ministério da Justiça, dizendo que de 90% a 95% dos casos eles são registrados, né, como crimes comuns, digamos assim, e são apurados pela Polícia Estadual, isso não significa que, nesse caso, eles não devam estar na equação. Mas o Carlos Tramontina, ele respondeu à altura e conseguiu explicar por que o caso não deve ser levado apenas como criminalização, porque prender só não basta. E o caso de El Salvador, muito menos, é um bom exemplo. Você, nós, como vítimas do crime organizado, nós precisamos ter a necessidade de punição do criminoso como a diminuição do estado geral do crime. Então, quanto mais o criminoso é punido, menos estímulo existe para a prática do crime, logo menos vítimas ocorrem. O número de vítimas no Brasil se deve ao fato do criminoso não ser punido com eficiência e se dedicar à atividade criminosa inúmeras vezes. Daí que a gente vê aqueles casos do cara ser preso 50 vezes, porque ele continua sendo preso, continua praticando crime, não é punido, não vai para cadeia. Então, veja, no sentido de o que é necessário, que é prender o indivíduo, mantê-lo preso e desestimular o resto da população a praticar crime, o texto do governo não traz nada disso. Ele traz medidas processuais que facilitam, entanto, a investigação. O que o DERIT fez? Ele trouxe diversos pontos de outros projetos dentro desse projeto, para dentro do PL antifacção. Esse é o poder do relator. O texto final é dele, né? Então, como ele trouxe diversos pontos, por isso que você falou, poxa, ele fez o relatório em 2 horas. Porque todo mundo que tem experiência na segurança pública sabe exatamente o que precisa ser modificado. Na Comissão de Segurança Pública, eu aprovo, por reunião, a gente faz uma reunião por semana, por reunião da Comissão de Segurança Pública, eu aprovo 3 alterações da Lei de Execução Penal, que é a lei que serve para manter o preso dentro da cadeia. Toda semana a gente aprova alterações dessa lei, porque é uma lei muito ruim. Então, você não precisa ficar surpreso que o DERIT produziu o relatório em 2 horas. Porque eu tenho aqui, na minha manga, 10 alterações da legislação penal que vão tornar o crime algo que vale menos a pena e, portanto, vão diminuir o número de vítimas e, portanto, o Brasil fica mais seguro. Né? Então, esse projeto do DERIT, ele traz muitos pontos positivos. Ele aumenta o tempo que o indivíduo permanece preso, ou seja, diminui a progressão. Ele facilita o confisco de bens. Então, os bens das organizações criminosas não podem ficar na mão dos criminosos. Tem que ser confiscados porque são produto de crime, tem que ser revertidos em favor do combate ao crime. Ele traz alteração da lei de drogas para permitir que o criminoso que seja preso com uma arma, traficando droga com uma arma de fogo, responda pelo crime de tráfico em conjunto com o crime de porte de arma. Hoje, se o criminoso for pego traficando droga com uma arma, ele tem uma pena menor do que se ele praticasse o tráfico num dia e portasse a arma no outro. Né? Novamente, aquela tendência dos governos que não tem vocação para o combate ao crime, como é o caso do governo Lula, ele não tem essa vocação, né? Não parte dele a demanda de combater o crime, parte da pressão social. A gente falou aqui, o segurança pública será o tópico de debate principal nas eleições de 2026.
todo o trabalho que o governo fez, tanto com o PL de facção quanto com a PEC da segurança pública, foi um trabalho de reativo, não foi um trabalho de proposição. Foram só esses 2 textos que eles encaminharam para a Câmara. É muito pouco para um país que está na condição que a gente está. Você está apresentando para a gente alguns dos pontos que você considera importantes, alguns conceitos que você considera importantes dentro deste relatório apresentado pelo DERIT. Mas eu queria lembrar você que em 2019 o Congresso aprovou a Lei 13.954, que elevou de 30 para 40 anos o tempo máximo de cumprimento de penas privativas de liberdade. Ampliou o número de crimes hediondos, limitou as hipóteses para a progressão do regime. Mas o tráfico de drogas não se abalou, o contrabando de fuzis não diminuiu, os roubos à mão armada não diminuíram, a corrupção não baixou. O que eu discuto é isso. Quando se fala em segurança e criminalidade, e é isso que eu queria saber a sua opinião, se fala muito nisso, aumentar a pena, segurar o cara. Eu não estou discutindo que... Não é que eu estou falando que não deva fazer isso. Só que só isso, a história mostra que não funciona. O doutor Drauzio disse pra gente aqui, quando eu comecei a trabalhar nas cadeias, tinha 200 mil presos no Brasil. Hoje tem 800 mil e todo mundo vive inseguro. Então tem alguma coisa errada na formulação que as autoridades, os parlamentares e quem pensa nisso está fazendo para enfrentar o problema de uma maneira mais eficiente. Eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários para poder fortalecer se você ficou até o final. Muito obrigada. A gente se vê na próxima. Até mais.